Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes. Temos novidades sobre Jorge Jesus e CBF, Seleção Brasileira. Nós vamos falar que novidades são essas. Tem também informação envolvendo Flamengo, Fluminense e Vasco. É verdade que o Vasco pode entrar na parceria junto com o Flamengo e o Fluminense pela concessão do Maracanã. Nós vamos contar isso. Tem também a definição do Vasco da Gama em jogar no Maracanã, informação que a gente trouxe com exclusividade e a diretoria do Vasco da Gama já confirmou. Nós vamos trazer informações sobre esse acordo do Vasco com o Flamengo para mandar o jogo no Maracanã. E tem também renovação de contrato do Gerson agora de maneira oficial. O Coringa fica até 2030. E Pedro, galera, Pedro vai ser relacionado para o jogo dessa quarta pela Libertadores contra o Central Córdoba. Também comentaremos esse assunto no vídeo agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal cresce, cresce, cresce cada vez mais. Vamos para as informações, pessoal. Antes de mais nada, se você estiver procurando uma casa de apostas para essa semana extremamente movimentada, Champions League, Sul-Americana, Libertadores, é a KTO. O link está aí na descrição, lá você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados. Mas eu lembro sempre, é só para maiores de 8 anos e sempre com muita responsabilidade. Valeu? Vou começar com Jorge Jesus e CBF. As negociações começaram. A informação que eu tenho é que a CBF já entrou em contato com Jorge Jesus, representante de Jorge Jesus, iniciou, na verdade o flerte já tem, né? Mas iniciou essa conversa aí para quem sabe se tornar namoro entre Jorge Jesus e CBF. A informação que eu tenho é que o Jorge Jesus está louco para aceitar um possível convite da CBF. Agora, obviamente, vai depender de como essas conversas vão acontecer. Tem, enfim, pedida salarial, detalhes a serem discutidos, comissão técnica, muita coisa a ser debatida entre as partes, mas de fato agora é oficial, não é porque não é a CBF dizendo, nem Jorge Jesus, mas oficial, uma apuração minha, que as conversas foram iniciadas entre CBF, entidade máxima no futebol brasileiro, e Jorge Jesus. Diz aí, torcedor brasileiro, você é a favor do Jorge Jesus no comando da seleção ou acha que deveria ser um outro treinador? Óbvio, dentro do que é tangível atualmente para a CBF. Não adianta você chegar aqui com Guardiola, sabe? Ou até mesmo Ancelotti, que já disse que só vai sair do Real Madrid se o Real Madrid o demiti-lo. Ele não vai pedir para sair. Leia esse entre linhas. Eu não vou pedir para sair para assumir a seleção brasileira. Mas pode comentar à vontade aí, torcedor. Agora vamos falar de Flamengo, Fluminense e Vasco. Porque, como nós informamos em primeira mão, o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã, apesar de 2 torcedores terem entrado na justiça pedindo uma liminar para o Vasco da Gama ter o direito de jogar em São Januário. São Januário Vasco não levou isso para frente e manteve um acordo com o Flamengo para jogar no Maracanã. Informação, repito, que a gente trouxe em primeira mão, confirmada pelo Vasco da Gama através do CEO Carlos Amadeu. E aí o Vasco manteve a palavra, assinou o contrato, tudo certinho, para mandar esse jogo no dia 19 de abril, 6h30 da noite, um sábado, no Maracanã, Vasco e Flamengo. Lembrando que o Flamengo vai promover também jogo de basquete antes e após esse clássico lá no Maracanãzinho, ou seja, será um dia especial para o rubro-negro carioca. Mas, pessoal, hoje saiu uma matéria no jornal O Globo dizendo que o Vasco da Gama, após conseguir esse acordo para mandar o jogo no Maracanã, poderia fazer parte, junto com o Flamengo e o Fluminense, da concessão no Maracanã. E aí, isso deu o que falar, repercutiu bastante, e Flamengo e Fluminense vieram publicamente, através de uma nota, de esclarecer e negar essa informação publicada pelo jornal o Globo. Primeiro, o Flamengo disse o seguinte: o Flamengo esclarece que não há qualquer fundamento na informação de que o Vasco possa integrar o consórcio que administra o Maracanã. Flamengo e Fluminense, sócios no SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, firmaram um acordo pontual com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025, ou seja, esse ano, e 2026, desde que haja disponibilidade de condições adequadas para a realização dos jogos. Não há, portanto, qualquer discussão em curso sobre mudanças na composição societária do Maracanã. Ou seja, o Vasco não tem possibilidade de entrar na concessão do Maracanã junto com o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense emitiu uma nota extremamente mais pesada, digamos assim,
bem extensa, dizendo, extensa que eu digo assim, com muitas cláusulazinhas, vamos lá, são inverídicas e de todo infundadas as informações publicadas pelo jornal o Globo, citou o nome do colunista aqui até para preservá-lo, não vou citar o nome dele, na manhã dessa terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos da concessão no Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto no Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas, portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer, o modelo de divisão de receita e despesa do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Esse acordo prevê que qualquer terceiro que tenha interesse em ser sócio dos clubes no Maracanã precisa de autorização de Fluminense e Flamengo. O acordo prevê que qualquer terceiro tenha, no máximo, metade da participação do Fluminense. O Fluminense não tem prejuízo decorrente da participação como acionista do Maracanã. O acordo assinado ontem apenas estabelece que os jogos entre os clubes Fluminense, Flamengo e Vasco serão disputados no Maracanã, com divisão de 50% de torcida, e que será respeitado o lado sul da torcida do Fluminense. O Vasco poderá pleitear também outros 4 jogos por ano em 2025 e 2026. Então, tá aí as informações publicadas pelo Flamengo e pelo Fluminense, e confirmando a nossa apuração de que o jogo Vasco-Flamengo será no Maracanã. E vou dar minha opinião, eu dei minha opinião hoje lá no SBT. Galera, o Vasco da Gama não pode pensar como torcedor. Os dirigentes, eles não podem ter cabeça de torcedor. Vamos levar o jogo para São Januário de qualquer jeito, vamos brigar com o Flamengo. Não. O Vasco da Gama está sendo profissional, é uma atitude profissional, porque o Vasco da Gama vai ficar sem São Januário. São Januário vai entrar em reforma. E aí eles jogarão aonde? Então o clube, pensando lá na frente, em uma boa relação, e essa boa relação foi estabelecida com a nova gestão do Flamengo, isso quem me disse foi pessoas do Flamengo, não foi nem pessoas do Vasco, que a relação foi muito boa, muito tranquilo o papo, não teve problema algum nos bastidores. O Vasco da Gama foi extremamente profissional. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado, porque tinha que mandar em São Januário, é o Flamengo, não estamos nem aí. Não, cara, não pode ser assim. Você tem que pensar lá na frente, tem que ser profissional. Eu acho que o Pedrinho e os seus pares, os dirigentes, foram profissionais e mandaram bem. Pelo menos é a minha visão, acho que é bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Fluminense. Jogos no Maracanã, 50-50, bom para o torcedor, seja rubro-negro, vascaíno, tricolor, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. O torcedor do Vasco pode ficar revoltado agora. Eu vi alguns me xingando, você é flamenguista, não tem que falar. Gente, óbvio que eu vou falar. Quando é para criticar a diretoria do Vasco, eu critico, porque eu não vou elogiar quando eu acho que eu devo elogiar. Acho que o Vasco fez bem, o Flamengo fez bem, o Fluminense fez bem, bom para todo mundo, é o torcedor que sai ganhando. Gerson renovou o contrato agora de maneira oficial, algo que a gente já havia dito aqui, agora ele tem um contrato mais longo do atual elenco, vai até 2030, uma renovação extremamente justa pelo que o jogador apresenta dentro e fora de campo, capitão na essência da palavra, ajuda demais outros jogadores, sobretudo o Wesley sempre que tem a oportunidade, valoriza o Gerson, dizendo quão importante ele foi nessa volta por cima do Wesley no Flamengo. Então, eu acho que é uma renovação com status de contratação. O Gerson fica aí até 2030, é titular, inclusive, na seleção brasileira atualmente, sem sombra de dúvidas. E o Gerson, em entrevista à Flamengo TV, falou sobre a renovação de contrato com o Flamengo. Cara, gostei das palavras dele. O Flamengo não tinha necessidade de renovar agora, pois ainda tinha 1 ano e meio pela frente. Mas fiquei contente por estarem vendo o que eu faço dentro de campo. É isso. Ele merecia essa valorização salarial, nada mais justo. Agora passa a ter o maior salário do elenco. Justo também, está jogando muita bola. Na minha concepção, hoje, dia 8 de abril, é o jogador mais importante para o elenco do Flamengo. Então, uma renovação extremamente justa. Inclusive, o José Boto falou sobre isso. Segundo o José Boto, o Flamengo renovou o contrato de Gerson para valorizar o trabalho que o jogador faz dentro e fora de campo. O camisa 8 é um dos principais jogadores da equipe há 2 anos. É isso, gente. Não tem como pensar diferente. Eu não vou nem perguntar se você gostou da renovação, porque se você não gostou da renovação, flamenguista você não é. Hora de falar sobre o julgamento de Paquetá, que enfim terminou. Foram 3 semanas
de julgamento lá na Inglaterra por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos em jogos da Premier League para beneficiar familiares que moram no Rio de Janeiro. O julgamento acabou e ninguém sabe o que vai acontecer. A tendência é de que o Paquetá jogue, complete essa temporada da Premier League pelo West Ham. O campeonato termina em 25 de maio e somente nas férias da Premier League exista o resultado do julgamento. Os advogados do Paquetá estão confiantes de que ele pode ser absolvido e que, se for punido, não será banido do futebol, podendo atuar depois de um período específico. Importante dizer que todo esse julgamento gerou enorme desgaste. O Paquetá foi poupado dos últimos jogos e o West Ham vai colecionando tropeços. O time é só o 16º colocado no campeonato inglês, hoje muito mais perto da zona do rebaixamento do que de classificação para qualquer competição europeia. Repercutir informação que vem da Arábia Saudita, o site 365 de lá assegura que Jorge Jesus não estará à frente do Al Hilal durante a disputa do Super Mundial de Clubes. Separei um trecho da matéria, abre aspas, o técnico português não comandará o Al Hilal no Mundial de Clubes, segundo a apuração da equipe árabe do 365 Scores. Ele deixará o cargo após o término do Campeonato Saudita e da Champions Asiática. Vale lembrar, Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir a seleção brasileira, fecha aspas, disse o texto. Importante lembrar que a Champions Asiática será decidida nos próximos dias com uma série de jogos todos em Riad, enquanto o Campeonato Saudita se encerra em 26 de maio. Nesse momento, o Al Hilal é o segundo colocado do Sauditão, com 5 pontos de desvantagem em relação ao Al Ittihad, seleção brasileira que quer contar com seu técnico para as datas FIFA do mês de junho. E esse seria o caso se ele sair antes do Super Mundial de Clubes. Dá para imaginar o técnico português assumindo a seleção brasileira. Quero falar agora sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Especulação que surge simplesmente das redes sociais. Quero te explicar o contexto. O jornalista argentino Germán García Grove afirmou que a FIFA autorizou os clubes que disputarão o Super Mundial de Clubes a contratarem reforços especificamente para essa competição. Pronto. Foi o suficiente para que torcedores do Flamengo nas redes sociais criassem uma campanha para que José Boto e BAP, os homens do departamento de futebol do Fla, fossem atrás da contratação do Paquetá, que vive uma situação extremamente específica lá na Inglaterra. O julgamento em relação à possibilidade dele ser banido acabou na última sexta-feira. Foram 3 semanas de debate numa audiência em Londres. Ainda não há um parecer sobre a punição do Paquetá, que é acusado de participar de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que teriam feito apostas no Brasil. Pois bem, a decisão sobre esse julgamento só deve ser divulgada no mês de julho. E o Super Mundial de Clubes acontece entre junho e julho. Então, seria a oportunidade de o Flamengo dar a chance ao Paquetá de disputar uma grande competição antes do anúncio de uma punição que pode ser extremamente pesada. De acordo com a Federação Inglesa, o pedido dessa punição é de banimento para que ele nunca mais atue no futebol. Só para completar em relação ao Fla, o rubro-negro anunciou a renovação do contrato de Gerson até 2030, novo salário de R$1,5 milhão, e foi bem legal registrar a emoção do Gerson ao ter seu vínculo estendido. Ele até chega a dizer que não havia necessidade do Flamengo antecipar essa renovação no momento, mas que ele era muito grato pelo reconhecimento e também pelo reajuste salarial. Torcedor rubro-negro, prepara o coração, porque o vídeo de hoje é uma verdadeira viagem na máquina do tempo. Uma jornada pela história gloriosa do Flamengo na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Mengão vai alcançar uma marca absurda, gigante, que só um colosso do futebol sul-americano poderia alcançar. São 150 jogos contra times estrangeiros na maior competição do continente. É isso mesmo. 150 batalhas internacionais, espalhadas por estádios míticos da América do Sul, enfrentando gigantes de outras nações, defendendo com raça e paixão um manto sagrado. E nesse marco tão simbólico, o adversário da vez será o Central Córdoba, da Argentina, em pleno Maracanã, palco de tantas noites épicas. Mas hoje, antes de rolar a bola, a gente vai relembrar 5 vitórias inesquecíveis que o Flamengo conquistou nessa jornada internacional. Momentos que arrepiam, que emocionam e que eternizam o Flamengo como um dos maiores clubes das Américas. Senta aí, aumenta o volume, porque a história vai passar na sua tela,
e você vai sentir cada lance como se estivesse em campo. Tudo começou no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A data? 23 de novembro de 2019. Um dia que todo rubro-negro conhece de cor, porque foi ali que o Flamengo ressuscitou nos minutos finais e escreveu o capítulo mais emocionante da sua era moderna. O adversário era o poderoso River Plate, da Argentina, campeão em 2018 e recheado de craques. O jogo caminhava para o fim com o placar em 1-0 para os argentinos. O relógio marcava 44 minutos do segundo tempo. A torcida já sentia o gosto amargo da derrota. Mas aí, apareceu ele. Gabigol. O camisa 9 que se recusou a aceitar a derrota. Primeiro, empatou o jogo com a frieza de um artilheiro nato. 3 minutos depois, aos 47, ele virou. De novo Gabigol, de novo o impossível acontecendo. E o Flamengo explodia em festa, quebrando um jejum de 38 anos e levantando a taça mais desejada do continente. Um final de cinema. Uma atuação de time campeão. Uma noite em que o mundo viu que o Flamengo estava de volta. E muito mais forte. Mas antes de Gabigol, antes de Jorge Jesus, antes de Lima, teve Zico. O maior de todos. Em 1981, o Flamengo disputava sua primeira final de Libertadores, contra o duríssimo Cobreloa, do Chile. Foram 3 partidas cheias de tensão e polêmica. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória por 2-1. No segundo, no Chile, derrota por 1-0, em um clima hostil e tenso. A decisão foi pro Campo Neutro, Estádio Centenário, em Montevidéu. E foi lá, no templo do futebol sul-americano, que Zico brilhou como nunca. Com 2 gols precisos, cheios de categoria, ele garantiu o primeiro título continental da história do Flamengo. Era o começo da lenda. Era o nascimento do respeito internacional. Foi naquela noite de 23 de novembro que o Flamengo deixou de ser apenas um gigante brasileiro e se tornou um gigante da América. E tudo isso com Zico, o nosso eterno camisa 10, conduzindo a nação rubro-negra ao topo. A terceira lembrança marcante vem mais recente, em 2022. O Flamengo enfrentava o Vélez Sarsfield, em pleno estádio José Amalfitani, na Argentina. E foi um massacre. Uma atuação de gala. Uma aula de futebol ofensivo. Com um Pedro inspirado, que marcou 3 vezes, e um Everton Ribeiro de maestro, o Mengão enfiou 4-0 nos hermanos e praticamente carimbou o passaporte para mais uma final. Foi a maior vitória do clube em solo argentino pela Libertadores, e um recado claro para todo o continente: o Flamengo não só vencia, ele encantava. Na volta, no Maracanã, mais uma vitória, dessa vez por 2-1. E o Mengão se garantiu em mais uma decisão, coroando uma geração que dominava o futebol sul-americano com autoridade. Era o Flamengo mostrando que não tem medo de jogar fora de casa, e que, quando está inspirado, não tem pra ninguém. Tem jogo que não é final, mas parece. E o duelo contra o Emelec, nas oitavas de final da Libertadores de 2019, foi exatamente assim. Depois de perder por 2-0 no Equador, o Flamengo chegou ao Maracanã com a missão quase impossível de reverter o placar. Mas quem tem Gabigol, tem esperança. E quem tem a torcida rubro-negra empurrando, tem um exército invencível. Gabigol marcou 2 vezes, levando a partida para os pênaltis. E aí, foi a vez de Diego Alves brilhar, defendendo com maestria. Ainda teve bola na trave dos equatorianos, e o Flamengo venceu por 4-2 nas penalidades. O Maracanã virou um caldeirão, um vulcão em erupção. Ali nascia a confiança que levaria aquele time ao título. Aquele jogo não valeu taça, mas valeu alma. Foi o divisor de águas. Foi quando o Flamengo decidiu que não ia mais aceitar ficar pelo caminho. Foi ali que o sonho começou a se tornar realidade. E por fim, uma lembrança que ainda está fresca na memória. Em 2021, o Flamengo encarou o Olímpia, do Paraguai, pelas quartas de final. E foi um verdadeiro atropelo. No jogo de ida, fora de casa, o Mengão meteu 4-1. Arrascaeta, Gabigol 2 vezes e Vitinho comandaram a festa em solo paraguaio. Na volta, no Maracanã, outra goleada, 5-1. A torcida cantou, vibrou, comemorou como se fosse final. E o Flamengo passou como um trator. Depois ainda eliminou o Barcelona de Guayaquil e chegou à decisão contra o Palmeiras. Não deu naquela final, mas o recado estava dado. O Flamengo era protagonista, era presença constante nas fases decisivas, era potência sul-americana. E isso tudo se constrói com partidas como essa. Com raça. Com talento. Com camisa. E agora, torcedor, a história segue. Quarta-feira, mais um capítulo vai ser escrito.
O Flamengo chega ao seu jogo de número 150 contra times estrangeiros na Libertadores. Uma marca que mostra não só a força do clube, mas também a constância com que o Mengão está no topo. São 86 vitórias, 295 gols marcados, e momentos eternos que fazem da gente o que somos hoje, um clube respeitado, temido e amado em todo o continente. E não é exagero dizer que cada vez que o Flamengo entra em campo pela Libertadores, é mais que um jogo. É uma celebração de um legado. E que venha o Central Córdoba. Porque no Maracanã, com a nação do lado, ninguém segura o Mengão. Se você gostou desse passeio pela nossa história, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi o jogo mais marcante para você na Libertadores? Tamo junto, e até o próximo vídeo.